Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai continuar, né, revisando o conteúdo da V2. Só que hoje nós iremos focar mais em alguns aspectos mais importantes do capítulo, ok? Capítulo esse que é o capítulo número 3 do módulo 1, que vai falar das civilizações pré-colombianas, né? Civilizações na América pré-colombiana. E aí, já pelo título, a gente já tem um ponto interessante, né? Que é exatamente um significado desse pré-colombiano. O que seria, né, sociedades ou civilizações pré-colombianas, né? São exatamente os povos que aqui existiam antes da chegada dos europeus, porque pré-colombiana, né, vem de pré é antes de Colombo. Colombo aqui, na verdade, ficou até redundante. Colombo, na verdade, ele funciona aqui como uma metáfora, né? Ele quer se referir, na verdade, ao europeu Colombo, que era um homem europeu. Então, sociedades que já existiam no continente americano antes da chegada dos europeus. E eram várias, centenas, milhares de povos que existiam aqui no continente americano, né? Uma diversidade cultural e étnica gigantesca, que obviamente sofreu um grande abalo com esse encontro, né, cultural com os europeus, onde grande parte das civilizações que aqui existiam desapareceram, muito em função de dois aspectos principais. Primeiro, as doenças, né? As populações nativas não tinham anticorpos para esse contato com o homem europeu. Uma simples gripe dizimava aldeias inteiras, né? Estamos vivendo um momento de pandemia, a gente sabe o quanto, né, essa questão imunológica é importante, né? Não existia vacina, hoje, graças a Deus, temos vacina, né? Apesar de passos lentíssimos, estamos nos vacinando. Naquela época, o contato com uma pessoa infectada significava a morte para uma tribo inteira. Outra questão foram as armas de fogo, né? Os indígenas não dominavam a pólvora, né? Não dominavam o armamento de fogo, que num combate, num confronto, vai fazer toda a diferença, né? Então, já começamos pelo título, né? O título diz ali muito sobre essas civilizações. E que civilizações são essas? Ele vai apresentar para a gente, basicamente, 3 grandes civilizações, tá? Os astecas, os maias e os incas, beleza? Mas antes da gente entrar, propriamente dito, nessas civilizações que ele vai apresentar mais a fundo, porque ele fala também que existiram outras, né? Logo lá no início do capítulo, vamos entender a questão geográfica, tá? Ele usa um termo logo no início do capítulo que é Mesoamérica, tá? Que vai falar que essas grandes civilizações estão ali localizadas principalmente na Mesoamérica. E o que seria Mesoamérica? Mesoamérica é o nome que nós damos, né? A região que fica ali ao sul, né, do que seria o atual México, hoje em dia, até a América Central. Isso significaria Mesoamérica. Ok? Estão lembrados disso? Bem, outro ponto importante, eu estou aqui com o livro de vocês, estou dando uma olhada. Outro ponto importante, galera, que ele vai falar, né, das civilizações pré-colombianas, da questão da economia, né, dessas civilizações. A principal atividade, né, econômica
por mais que eles praticassem o comércio, por exemplo, a principal atividade econômica é a agricultura, tá? Muitas dessas civilizações são, assim, de excelentes comerciantes, mas a base da alimentação, a base da economia, perdão, é a agricultura. E falando de alimentação, né, a base dessa alimentação, né, desse plantio, é o milho, tá? Em muitas dessas civilizações, o milho é até sagrado para as sociedades pré-colombianas. Bem, pessoal, a gente tem que destacar, né, que eram civilizações extremamente avançadas, essa ideia, né, de que as sociedades ameríndias ou pré-colombianas eram atrasadas. Essa é uma ideia que o homem europeu quis passar, mas, na verdade, elas eram extremamente avançadas, né? Existiam cidades, como Tenochtitlan, por exemplo, que eram gigantescas, maiores até do que muitas civilizações, muitas cidades europeias. Bem, falando numa grande civilização, né? Exatamente, deixa eu ver aqui qual civilização temos. Vamos falar da Inca. Vamos começar de trás para frente, tá? A civilização Inca, ela era extremamente hierarquizada, tá? O Império Inca, né? Ele era extremamente hierarquizado e ele tinha ali, né, dividido basicamente em 3 grupos, né? A classe dos privilegiados, uma classe ali intermediária e uma classe dos menos favorecidos. Bem, como, né, super privilegiado estava o imperador, né, e a sua família, e as pessoas que ocupavam cargos importantes, né, cargos no governo, como os chefes de guerra, juízes, os sacerdotes também estavam inseridos nesse contexto. Nas classes intermediárias estavam ali principalmente artesãos e comerciantes, e na classe menos favorecida, os agricultores. Apesar de eles serem a base, né, da economia, eles eram os menos favorecidos. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, deixa eu ver o que mais a gente pode pontuar. Os códices. Vamos lá. Os códices. O que eram, né, esse elemento da cultura maia? Eram livros, né, dobrados ali em forma de sanfona, que tinham informações sobre a cultura, a história, a geografia, ou seja, ele guardava ali a memória daquele povo. Bem, outro ponto importante que a gente precisa falar, pessoal, sobre o Império Azteca, agora falando um pouquinho dos aztecas, já falamos dos incas, falamos dos maias com os códices, vamos agora para os aztecas. É a questão ainda falando sobre agricultura, são as chinampas. O que eram as chinampas, ok? Eram ilhas artificiais criadas, né, pelos astecas, justamente para a área de cultivo, porque eles estavam numa região pantanosa e precisavam ter terra para cultivar. Então, eles vão criar as chinampas. Gente, as chinampas, elas são um avanço da engenharia, o que só comprova que essas civilizações não eram nada atrasadas, ok? Bem, vamos falar mais de qual? Vamos falar dos astecas? Bem, acho que dos astecas nós já falamos os pontos principais. Se localizam ali no México, né? Atualmente é o México. Quando a gente fala dos incas, a gente precisa lembrar de Machu Picchu, né? Machu Picchu que resistiu
ao tempo, está lá até hoje. Outro ponto, outro aspecto importante da questão dos terraços, né? Lembrando que Machu Picchu está ali na Cordilheira dos Andes, então é uma área difícil para a agricultura, e para isso eles aprenderam a utilizar as adversidades a seu favor. Eles criaram a questão dos terraços agrícolas, que eles esculpiam nas pedras, terraços onde ali eles plantavam, né? Esse é um ponto importante. E, sem dúvida nenhuma, para falar dos maias agora, voltar, né, a falar dos maias, a gente precisa entender que eles não formaram um império, tá, pessoal? Eles não tiveram um poder político central. Eles funcionavam num sistema de cidades independentes. E essa é uma grande diferença dos maias para os astecas e para os incas. Bem, pessoal, basicamente, esses são os pontos principais, né, do nosso capítulo. E eu fui buscando olhar aqui no livro, pontuar, iluminando exatamente onde pode ser mais provável, né, que tenhamos questões. Mas, para fechar com chave de ouro, eu vou fazer com vocês aqui a página 321 do nosso livro, tá? Que é uma própria revisãozinha do livro, né? A parte ali do que estudei, né? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Já já o compartilhamento vai iniciar. Só um segundo, o compartilhamento já deve estar iniciando. Prontinho. Tá demorando um pouquinho, mas já vai começar. Pronto, começou, pessoal. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. Acompanhem comigo aqui, pessoal, página 321, tá? Essa é a página. Vamos lá. Essa é a página, pessoal, e eu vou pedir um enorme favor para vocês. Eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo, façam essa página e voltem para a correção, beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3, pausando. Bem, galerinha, vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade da página 321 e agora vocês estão retornando para a nossa correção. Bem, aqui está dizendo o seguinte, ó. Na América viviam povos de diferentes culturas, com modos de vida e organizações político-sociais diversificadas. Entre esses povos estavam os maias, os astecas e os incas, que desenvolveram civilizações avançadas em diferentes regiões do continente americano. Então, vamos lá. Converse com seus colegas, né? Nós conversamos aqui sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seus significados. E aqui nós temos 4, né, termos, né, palavrinhas, enfim, Mesoamérica, civilização asteca, civilização inca e civilização maia. Agora que você já retomou o tema, né, fizemos isso, e conceitos, né, estudados no capítulo, vamos completar as frases a seguir. A, pontinho, pontinho, é uma região da América que abrange territórios onde abrange territórios hoje pertencentes ao sul do México e parte da América Central. Essa aqui nós até falamos, né? Mesoamérica. Fechado? Segunda, a, pontinho, pontinho, se organizava em cidades independentes e desenvolveu complexos sistemas numéricos e de escrita. Acabamos de falar dela. É a civilização maia. Terceiro, a, pontinho, pontinho, era formada por povos guerreiros que construíram um grande império na região do México. Região do México, pessoal, só pode ser a civilização asteca. Por último, a, pontinho, pontinho, ocupava a região onde hoje é o Peru.
uma das principais cidades chamava-se Machu Picchu. São os incas, né, pessoal? Civilização inca. Bem, sendo assim, deixa eu voltar aqui para nossa sala para a apresentação. Bem, galerinha, retornei, né? Parei aqui a apresentação para poder me despedir de vocês e até o nosso próximo encontro. Boa V2, beijinhos, tchau, tchau.